Está grávida e de repente começou a sentir a barriga muito dura? Não entre em pânico. Muito provavelmente está a sentir uma contração de Braxtonix e neste vídeo eu vou explicar tudo sobre as contrações de treinamento ou contrações de preparação, quais são os sinais de alerta e como diferenciar contrações de parto de contrações de treinamento, contrações de preparação. Então vamos lá! Olá, o meu nome é Catarina Correia, eu sou formada em Medicina Tradicional Chinesa e especialista na área da fertilidade e da obstetrícia. Hoje vamos falar sobre contrações de Braxtonix, ou seja, contrações de preparação ou contrações de treinamento. Do nada, estava em casa e começou a sentir a barriga a ficar assim muito dura. Normalmente, as grávidas de primeira viagem começam logo a ficar preocupadas e não é sinal de preocupação, na grande maioria das vezes, mas nós vamos falar sobre quais os sinais de alerta que devemos de considerar para perceber quando é que deve de contactar o seu obstetra ou ir às urgências. Mas primeiro nós vamos perceber o que é que são estas contrações de treinamento. As contrações de Braxtonix, também conhecidas como contrações de treinamento ou contrações falsas, eu não concordo muito com este último, contrações falsas, porque na verdade são contrações, não é? Mas não são aquelas contrações do parto. Então elas são contrações do útero que normalmente não são sentidas até ao segundo ou terceiro trimestre de gravidez. É desta forma que o corpo prepara-se para o verdadeiro trabalho de parto, mas não indica que o trabalho de parto tenha começado. Como muitas grávidas não são informadas sobre a existência destas contrações, muitas vezes recorrem ao serviço de urgência e passam por avaliações desnecessárias. Mas isso não vai acontecer convosco. O que a grande maioria das grávidas não sabe, e isto vocês não vão encontrar em todo o lado, esta informação, acredita-se que as contrações iniciam-se por volta das 6 semanas de gravidez. No entanto, apenas são sentidas pela grávida no segundo ou no terceiro trimestre de gestação. É normal que surjam e inclusivamente é bom que a grávida as sinta. Por vezes, estas contrações podem ser desconfortáveis, mas nunca são dolorosas. Nunca apresentam uma dor chata que causa ali um mal-estar muito intenso, tá bem? Elas causam ali algum desconforto, sim, mas não uma dor intensa. E podem ser sentidas em toda a barriga ou então ficar ali fixo numa parte, apenas aquela parte fica dura ou a barriga toda fica dura. Normalmente apresentam irregularidades na duração e na intensidade. Não são ritmadas, então aparecem agora, depois podem surgir no dia seguinte ou 2 dias depois, ou até no próprio dia, mas ali sem uma frequência rítmica, ou seja, não se vão sentir de 5 em 5 minutos, de 20 em 20 minutos, é totalmente aleatório, tá bem? Podem sentir agora, podem sentir daqui a 3 horas, podem sentir depois só no dia seguinte. E estas contrações não causam dilatação do colo uterino, não terminam com um desfecho de parto, tá bem? Mas devem de se estar a perguntar, o que é que causa estas contrações? Elas basicamente surgem quando as fibras musculares no útero contraem e relaxam. A etiologia exata ninguém sabe, mas sabemos que normalmente surgem após a atividade física, quando a mulher é muito ativa, há uma maior tendência a ter contrações de Braxtonix. Principalmente, por exemplo, quando tem episódios de estar muito tempo com a bexiga cheia, quando a grávida está desidratada, após as relações sexuais. Eu tenho que fazer aqui um parênteses porque a maioria das pacientes relata que a barriga fica muito dura após o orgasmo e isso é totalmente normal, surge como preocupação, mas é totalmente normal. Não havendo contraindicação nas relações sexuais, não há problema algum. E eu tenho um vídeo sobre sexo na gravidez que desmistifica um bocadinho este medo que muitas vezes está associado a ter relações sexuais na gravidez. Eu vou deixar o link na descrição para que depois no final do vídeo possa consultar o vídeo. É bastante interessante, eu recomendo mesmo a visualização, tá bem? Não se esqueça. Então pensa-se que estes gatilhos são potencialmente estressantes para o feto, para o bebê, e que há necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo placentário para fornecer a oxigenação que o bebê precisa, mas na verdade ainda temos aqui alguns
pontinhos de interrogação relativamente a esta questão. E calma, quando eu refiro stress fetal, não entrem logo em pânico. Na saúde tudo tem que ser colocado na balança. E o peso positivo de ter relações sexuais ou fazer atividade física é bem mais significativo do que não fazerem nada, tá bem? Além disso, como eu já referi, é importante que a grávida tenha contrações de preparação. Mesmo uma preparação de toda a estrutura para mais tarde o parto se desenrolar, não é? Então, por isso, as contrações são mesmo importantes. Óbvio que se surgirem por desidratação ou por estarem com a bexiga muito cheia, já temos aí um peso na balança que não é tão favorável. Então, já não vão buscar nada de bom a essa prática, não é? Pelo contrário. Bem? Então vamos memorizar para diferenciar contrações de treinamento, de preparação e as contrações de parto. Contrações de Braxton-Hicks são irregulares, não ritmadas, não são dolorosas, podem ser desconfortáveis, sim, mas não são dolorosas. Normalmente duram menos de 30 segundos e ou acima ali de 2 minutos. A contração inicia e depois começa a aliviar, há ali a contração e depois começa a haver o relaxamento. São sentidas na região abdominal, em toda a barriga ou então ali em partes da região abdominal e podem parar com a mudança de movimento ou a mudança do posicionamento. Já as contrações de parto são um bocadinho diferentes. Normalmente são regulares, ritmadas, normalmente mais próximas e mais fortes, ou seja, à medida que há um aumento de frequência, há um aumento depois ali da sensação de dor, são dolorosas. Normalmente duram entre 30 a 90 segundos, sendo que depois, à medida que avançamos no tempo, elas podem se prolongar um bocadinho. A contração inicia e começa a intensificar com o passar do tempo, até haver o relaxamento, ou seja, na anterior o que é que nós temos? Nós temos uma contração e depois um relaxamento. Aqui nós temos uma contração em crescendo. Quando nós estamos a falar das contrações de parto, é em crescendo. Então ela começa a iniciar e cada vez vai ficando mais e mais intensa. Normalmente as contrações de parto também iniciam-se na região posterior e circundam o abdômen até à região do centro. Então são um bocadinho diferentes. A mudança de posição tende a agravar a dor e normalmente a grávida até nem consegue, nestas contrações de parto, nem consegue muito fazer aqui grandes movimentos porque realmente há um agravamento da dor. Elas são diferentes. Okay? E há tratamento para as contrações de preparação? Não existe um tratamento para estas contrações, uma vez que são importantes e são fisiológicas. Quando a grávida está na dúvida e as contrações são frequentes, podem tentar diminuir a frequência, tentar perceber se a frequência diminui. Ao mudar de posição, então se estiver com muita prática física, tentar ficar mais deitada. Se estiver muito tempo deitada, tentar levantar e dar uma caminhada. Relaxar, pode tomar um banho com água quente, fazer uma massagem, ler um livro ou dormir uma sesta, beber água para hidratar. E se mesmo assim as contrações aumentarem, quer a frequência, quer a intensidade, está na hora de falar com o obstetra, falar com a enfermeira parteira, com a doula, com o profissional de saúde que está neste momento a acompanhar a gravidez. Então, melhor do que ninguém, já vos conhecem, sabem que estadio da gravidez estão, sabem reconhecer e identificar aquilo que estão a sentir e vão-vos também tranquilizar a esse nível, tá bem? Se vocês sentirem que realmente não há ali um alívio, falem com eles. Agora, muito importante, quais é que são os sinais de alerta? Então, tão importante como perceber a diferença de contração, de preparação e contração de parto, é perceber quando é que nós temos um sinal ou um sintoma que merece ser observado com relativa urgência. E esses sinais e sintomas são sangramento vaginal, perda de líquido pela vagina, contrações fortes de 5 em 5 minutos, contrações prolongadas que não permitem à grávida caminhar, alteração significativa no movimento fetal, não é? Ou se a grávida sente menos de 10 movimentos fetais a cada 2 horas. Este ponto aqui é um ponto que é preconizado, mas por vezes a grávida não sente normalmente tantos movimentos fetais, ou seja, em 2 horas não sente tantos movimentos fetais. Não se fixem tanto nesta questão, fixem-se mais no que é normal para vocês e de repente há ali uma mudança muito drástica nos movimentos fetais, vocês conseguem identificar, então sim, isso requer aqui um olhar um bocadinho mais atento. Óbvio que estes são
os pontos que normalmente se falam em termos de sinais de alerta, mas eu deixo também a hipertensão, portanto, sentirem algumas tonturas, vão fazer a medição da tensão arterial e de repente percebem que estão com hipertensão, vômitos, enxaqueca. Toda esta mudança de padrão requer aqui um olhar um bocadinho mais atento sobre o vosso caso. Tá bem? Principalmente se junto disso tivermos ali então as contrações. Se chegaste até aqui, não deixes de colocar gosto neste vídeo. É um segundo e para nós significa tanto. As pessoas colocam gosto ou deixam uma mensagem, isso é combustível para a nossa motivação, para criarmos mais e mais vídeos com estas temáticas e para o YouTube também acabar por partilhar esta informação que é tão importante e que muitas pessoas desconhecem. Acesso à literacia na saúde com muito pouco custo da vossa parte, convenhamos. Aproveito também para vos informar que temos uma comunidade Sonho no Colo, que tem acesso a vídeos exclusivos e acesso antecipado a todos estes vídeos publicados. Então, para além disso, todas as questões colocadas pelos apoiantes do canal são sempre respondidas, independentemente da data de publicação do vídeo. Eles vão ter sempre prioridade, esses comentários, essas questões vão ter sempre prioridade quando comparadas com as restantes. E se ainda não estás inscrito no canal, aproveita este momento para te inscrever. Se não perdes pitada do que nós falamos aqui, que é só fertilidade. Beijo e vemo-nos no próximo vídeo.